Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre os vírus. Então, as características desses seres microscópicos, como que eles vão se replicar, tanto nas bactérias quanto numa célula animal, e quais são as etapas desse processo de replicação, tá bom? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu vou compartilhar com vocês, então, a tela para iniciarmos a nossa aula. Bom, então, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam obrigatoriamente penetrar dentro de uma célula para se replicarem, e eles são parasitas intracelulares obrigatórios porque eles são seres acelulares, ou seja, eles não possuem célula. Então, eles precisam do metabolismo de outra célula para eles conseguirem sobreviver. Como material genético, tem vírus que vai ter DNA, é o caso dos adenovírus, do HPV e dos herpes vírus. Mas tem vírus que vai ter o RNA como material genético. É o caso do coronavírus, do vírus da dengue, do zika vírus e do vírus da febre amarela. Esses seres, microscópicos, eles não podem ser visualizados no microscópio de luz, eles são visualizados no microscópio eletrônico. Bom, então os vírus, como estrutura, existem os vírus que não são envelopados e os vírus envelopados. Aqueles que não são envelopados, eles terão o capsídio, que é essa estrutura aqui representada por essas bolas cinza, e o seu material genético. Aqueles vírus que são chamados de envelopados, eles terão o envelope, o capsídio e o material genético. Então, como os vírus, eles não têm todas as estruturas básicas de uma célula, como membrana plasmática, citoplasma e material genético juntos, por isso eles são considerados como acelulares e por isso eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, o vírion é uma partícula viral completa formada pelo ácido nucleico associado ao capsídio proteico e ele serve como veículo na transmissão de um hospedeiro para outro. Em relação à morfologia dos vírus, existem vírus que são icosaédricos, tem os icosaédricos envelopados e vírus mais complexos. A multiplicação dos vírus, para acontecer, ela precisa de uma célula hospedeira, porque eles precisam do metabolismo dessa célula para eles, conseguirem se replicarem, para haver, então, a produção de novas partículas virais. Então, essa célula hospedeira, ela vai produzir novas partículas virais. Bom, então, os bacteriófagos, são um tipo de vírus, eles vão atuar na bactéria. Então, eles vão usar a célula bacteriana para se replicarem. Para fazer esse tipo de replicação, acontece o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, que eu vou explicar para vocês as diferenças entre eles. Então, no ciclo lítico, o bacteriófago, ele vai aderir à célula hospedeira, que nesse caso é uma bactéria. Ele vai, então, jogar o seu material genético para dentro dessa célula hospedeira, para dentro da bactéria. Então, o material genético desse bacteriófago vai penetrar nessa célula hospedeira. A bactéria vai produzir novas partículas virais, então acontece a biossíntese desses novos vírus. Esses novos vírus são formados e eles então serão liberados dessa célula para poder fazer esse novo processo em uma outra bactéria. Para que esses vírus saiam da bactéria, para que eles consigam sair dessa célula procarionte, eles vão fazer a lise celular, ou seja, o rompimento
dessa célula, dessa bactéria. Por isso, esse ciclo é chamado de ciclo lítico. Tem o rompimento, então, da membrana daquela célula. Mas, por outro lado, existe um tipo de ciclo que não vai haver o rompimento dessa célula. Então, esse ciclo é chamado de ciclo lisogênico, tá? E o que vai acontecer nesse ciclo lisogênico? O bacteriófago inicia da mesma forma. O bacteriófago adere à bactéria e joga para dentro dela o seu material genético. Só que agora, esse genoma viral aqui ilustrado pela cor azul, ele vai ser incorporado ao material genético da bactéria. E toda vez que essa bactéria se replicar, né, o seu cromossomo, o seu material genético, contendo o genoma viral, também vai ser replicado e vai, então, passar para as células filhas. Então, você percebe que aqui no ciclo lisogênico não tem rompimento da célula bacteriana, não tem lise celular. Então, aqui é uma imagem para mostrar para vocês o ciclo lítico. Então, o bacteriófago, ao inocular o seu material genético na bactéria, ela vai produzir novas partículas virais. E esses vírus, para poder sair dessa célula, dessa bactéria, faz a lise dela. E tem também o ciclo lisogênico, que o bacteriófago inocula o seu material genético na bactéria e o seu material genético, né, o material genético viral, incorpora ao material genético da bactéria, não ocorrendo lise celular, não ocorrendo a lise bacteriana. Mas e no caso de uma infecção viral numa célula nossa, por exemplo, ou numa célula, né, animal? Então, as etapas são as seguintes. A primeira etapa é o contágio, depois tem que haver a adsorção, a penetração, o desnudamento, a replicação, a maturação, a liberação, a disseminação desses vírus e a infecção podendo ser sintomática ou assintomática. O contágio, que é a primeira etapa dessa infecção viral, esse contágio pode ser de forma horizontal, então de uma pessoa para outra, ou vertical, da mãe para o feto. Então, essa transmissão horizontal, ela pode acontecer de diversas formas. Por exemplo, pelo espirro, pela tosse, pela saliva, pelo contato sexual, pela transfusão sanguínea. Então, dependendo do tipo de vírus, essa transmissão horizontal acontece de diversas formas. E essa transmissão vertical geralmente acontece pela placenta, enquanto a mãe está grávida daquele bebê. Bom, aconteceu o estágio, a segunda etapa é a adsorção, que nada mais é do que a aderência do vírus à membrana plasmática da nossa célula. Então, qualquer vírus que entrar no nosso organismo, ele vai, então, ter atração por um tipo específico de célula e vai aderir à membrana plasmática dessa célula, caracterizando a adsorção. Uma vez que esse vírus está aderido à membrana plasmática das nossas células, ele vai penetrar nessa célula. E aí, dependendo do tipo de vírus, ele pode penetrar em células da pele, da conjuntiva, do trato respiratório, do trato digestório, do trato genital, células sanguíneas e através de penetrações por outras vias. Como que esse vírus, né, vai penetrar dentro das nossas células? Como que essa partícula viral vai penetrar na nossa célula? Acontece através, né, de fusão de membranas. Então, o envelope viral se funde com a membrana plasmática da nossa célula, no caso de vírus envelopado. E acontece, então, o transporte, né? Esse vírus, né? O capsídeo com o material genético entra dentro das nossas células. Então, no caso de vírus envelopado, a membrana plasmática das nossas células funde com o envelope desse vírus e, com isso, o capsídeo, o material genético, entra para dentro das nossas células.
No caso de vírus não envelopado, vai acontecer por endocitose. Então, a membrana plasmática da nossa célula forma uma invaginação e engloba, então, aquele capsídeo junto com aquele material genético, trazendo ele para dentro da nossa célula. Então, de qualquer forma, independente se o vírus é envelopado ou não, ele vai conseguir penetrar dentro da célula do hospedeiro. Bom, uma vez então que o vírus penetrou dentro da célula do hospedeiro, dentro da nossa célula, vai haver então a destruição, a perda do capsídeo, fase caracterizada por desnudamento, para expor o material genético viral, independente se esse material genético é DNA ou RNA. Esse material genético do vírus vai sofrer o processo chamado de replicação. Novas partículas virais serão produzidas, serão formadas ainda dentro das nossas células, processo chamado de maturação. E essas partículas, então, virais novas formadas serão liberadas da nossa célula por um processo chamado de exocitose. Então, essas são as etapas do processo de replicação viral em uma célula animal. Bom, aqui estão as referências bibliográficas que eu usei para auxiliar na elaboração dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, eu estou à disposição para auxiliá-los. Bons estudos e até mais.